Primeiro podcast aqui, estou numa felicidade enorme, convidado para lá de especial, Sam Jolém. Que honra. O Sam foi paixão à primeira vista, porque o cara, ele tem uma energia, uma história fantástica. Quando a gente sentou pela primeira vez, eu falei, vai ser um livro difícil. Difícil porque em livro, a gente pode escolher um monte de coisas, né? Agora, e quando a gente tem muita coisa para escolher? O que escolher primeiro, sabe? Quando tem muita história, muitas possibilidades. Muitas possibilidades. É igual quando vai num buffet de comida, tem muitas opções gostosas. É verdade. Eu queria saber um pouco dessa história. Como é que é a construção do Sam? Quem é o Sam, né? Antes de mais nada, olá, todo mundo aí. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu adoro podcast, adoro o som. Eu sou, para quem estuda PNL, né, Programação Neurolinguística, eu sou uma pessoa bastante auditiva. Então, eu me amarro em poder ouvir um podcast, audiobook, gosto muito também. Então, vamos explicar um pouquinho aqui qual foi a minha história, de onde eu vim, o que eu fiz. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou descendente de japoneses, né? Minha mãe é japonesa. Na verdade, meu avô, porque eu sou Sansei. San é 3 em japonês também, e eu sou terceira geração. E quando eu fiz 18 anos, eu sou da zona leste de São Paulo, eu tive todos os tipos de empregos horríveis que alguém pode imaginar. Eu já fui entregador de panfleto no farol, eu já vendi coisa na rua, eu me virava, né? A gente fazia, fui iluminador de show de música, fui músico, que talvez tenha sido a profissão que eu menos ganhei na minha vida, mas tudo bem. E quando eu fiz 18 anos de idade, eu larguei a faculdade, eu estudava rádio e TV, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E meu emprego de entregador de cachorro pagava muito mal, trabalhava num pet shop entregando cachorro, e tomava mordida de poodle o dia inteiro, faz parte do trabalho. E um primo meu, japonês, falou assim, pô, Sam, por que você não vai pro Japão? Eu pensei, pô, mas Japão, não sei, eu ainda tô trabalhando, não tá ruim, mas não tá tão ruim assim, vou virar peão de fábrica. E ele falou, não, se você for pro Japão, você vai ter a chance de conhecer o futuro. O que vai ser o futuro dos negócios 10 anos pra frente? Eu pensei, pô, isso é tentador, hein? E eu fui ver a documentação, eu conseguia ir para o Japão, tirei um visto de trabalho e embarquei. 18 anos de idade, sabia nada da vida do mundo, nunca tinha saído do Brasil, tinha ido uma vez, sei lá, para o Paraguai, comprar um DVD, mas era o máximo. E de ônibus? Não, eu tinha ido com a banda, a gente foi fazer um show em Foz do Iguaçu e eu atravessei a fronteira da minha... Mas tinha sido a minha experiência de, sei lá, 1 hora fora do Brasil. E aí, quando eu saí do Brasil de verdade, eu comecei, assim, a viver muita coisa. E eu experienciei muitas coisas. Tanto que uma das coisas que eu fiz depois que eu voltei é que eu não queria perder aquilo tudo. E eu escrevi meu primeiro livro quando eu voltei do Japão, que chamava Sob o Sol Nascente. Que eu contava como... Não é um livro tão interessante, mas na verdade a ideia foi muito mais guardar as memórias que eu vivi lá. Porque eu digo pra você, não sei onde você tá ouvindo a gente, talvez tenha pessoas aí do Japão mesmo ouvindo a gente, mas não importa o quanto você acha que você já trabalhou na sua vida. No Japão, filho, o povo trabalha de um jeito absurdo, eles levam isso ao extremo. Eu achava que já tinha trabalhado muito no Brasil, mas não tem esse negócio. Eu trabalhava uma média, pra você ter uma noção, em torno de 18 horas por dia. Se você fizer as contas, o dia tem 24 horas, não sobra muitas outras horas. E eu dormia 3 horas por noite, eu ia dormir meia-noite, acordava às 3 da manhã, às 3 eu acordava, fazia minha marmita, às 5 horas eu batia o ponto e eu ia mais ou menos até umas 11 horas da noite. Então eu começava às 5 da manhã, terminava às 11 da noite. Todos os dias, de segunda a sábado, e num sistema que eles chamam no Japão de Nikotai, que são dois turnos, né? Então, uma semana o turno é o turno da manhã e outra semana o turno é o turno da madrugada. Então, inverte 12 horas o horário. E a minha vida era essa. Então, era muito, muito, muito corrida. A minha sorte foi que na minha mala eu levei coisas importantes. Então, eu levei, sei lá, uns remedinhos que minha mãe mandou levar. Foi útil, porque acabei ficando um pouco doente lá. Só que a segunda melhor coisa que eu levei para o Japão foram alguns excelentes livros. Livros que eu sempre tive vontade de ler, não tinha dinheiro para comprar. E aí eu falei, quer saber? Eu vou para o Japão, peguei, juntei um dinheirinho, comprei os livros e levei na mala. E eu posso dizer que esses livros, eles mudaram minha vida.
Então, quais livros eram esses? Um livro que eu levei, que era bem grande, incrível, foi A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, que é uma chaproca, assim, do tamanho do mundo, acho que tem 700, 800 páginas. Era edição antiga, ainda capa dura. Deus do céu, como era grande aquele livro. Não acabava nunca, mas é muito bom livro. Até hoje ainda é atual aquilo. Eu levei o livro do Samuel Klein, que é uma história de sucesso, que é o fundador da Casas Bahia, que é um baita livro. Não é um livro assim que, meu Deus do céu, que livro bem escrito, mas é um livro que me tocou muito, porque é a história de um cara que não tinha nada, que mudou para um outro país e fez a vida dele. E eu me inspirava naquilo, tinha a ver com o meu momento de vida, né? Então eu me identifiquei muito. E o livro que mais me tocou foi um livro que chamava O Maior Vendedor do Mundo. Que é um livro do Og Mandino, antiguíssimo esse livro, que é um livro minúsculo, ele compensa a Lei do Triunfo. Só que ele é um livro que ele é extremamente diferente. Por quê? O que ele propõe no livro? São 10 capítulos, né, que ele chama de pergaminhos, cada pergaminho tem uma historinha. E o objetivo do livro é que você leia cada pergaminho durante 30 dias, 3 vezes ao dia. Então essa que é a ideia do livro. Então, um pergaminho tem lá, 7, 8 páginas, e você tem que ler de manhã, em silêncio, depois do almoço, em silêncio, e antes de dormir, em voz alta. E você tem que ler tudo isso. Se você perder um dia, perder uma leitura que for, você tem que voltar do início. E para mim isso foi muito interessante, porque o desafio de ficar tantas horas trabalhando dentro da linha de montagem e, ao mesmo tempo, me manter focado para poder continuar crescendo, me desenvolvendo, esse livro me ajudou muito. Porque toda hora que eu tinha uma situação de tristeza, de desespero, eu ia pro livro, eu lia aquilo e aquilo me enchia de emoção, de alegria, de energia, de esperança de conseguir alguma coisa nova. E eu digo que esse período na minha vida me fez ficar mais apaixonado pelos livros. Eu não sei se o tema aqui exatamente é sobre livros, eu imagino que sim. Mas eu sou louco por livro. Eu acho que os livros mudaram minha vida, principalmente quando eu passei por esse momento de grande mudança, que foi o momento que eu morei no Japão. E isso fez muito por mim, assim. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre quis retribuir. Verdade. Essa tua passagem lá no Japão, ela é toda cheia de significado, né? Porque, assim, eu acho que você foi e descobriu o significado de muita coisa. Muita. Você voltou noutra pegada. Eu fiquei muito impressionada quando eu fui te visitar no teu espaço lá na Paulista, e eu vi o teu macacão. Meu uniforme todo sujo. Uniforme. É impressionante, gente. Então, assim, eu acho que é esse o ícone, né, de significado que você foi em busca mesmo e percorreu, e hoje você tem o sucesso que você tem. Me conta, o teu livro, Faça Suas Próprias Leis. Me conta um pouco esse processo. Como foi escrever esse livro? Como é que foi? Nossa, em falar, o Sam, ele me deu um trabalho. Eu acho que... Olha lá, vamos contar os... Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou editora, então eu vou atrás de autor que tenha significância, autor que tenha relevância, porque a gente precisa estar trazendo para esse mundo livros que tenham esse colorido diferente, que é para proporcionar mudança. É óbvio, eu sou um caça de best-seller, então o meu negócio é best-seller. Então, aonde eu vejo, onde eu vislumbro isso, eu vou atrás. A Carolzinha está com o rostinho aqui. Às vezes a gente fica um ano atrás de um autor, que foi mais ou menos o seu caso, tá? Ficou um ano me perseguindo, tá vendo? E eu nem sabia disso, olha só. Não, e ele falava assim, mas será que eu tenho livro? Como é que foi esse processo do livro? Porque você é um cara estudioso, você é um cara que gosta de ler, valoriza livro. Como é que foi escrever o teu livro? Nossa, foi uma loucura. Você sabe que quando eu tinha mais ou menos... Deixa eu lembrar o ano, não lembro o ano. Eu li o livro do Paulo Coelho, O Mago. E eu achei aquilo fascinante. Eu sempre quis escrever. Acho que é uma coisa que desde que eu tinha 12 anos, 11 anos, eu falava que eu queria escrever livro. E eu sempre gostei muito de um escritor, do Stephen King. É de longe, assim, um cara que eu admiro. Não só pelas histórias, mas pela profundidade que ele escreve sobre os personagens, sobre a criatividade dele. E sobre, de um jeito ou de outro, ele é recorrente. O tempo todo ele está lançando, ele está escrevendo. Ele leva a vida de escritor muito a sério. Então, eu sempre gostei do Stephen King. E eu sonhava em escrever um livro. Sempre sonhei.
E eu ensaiei vários livros na adolescência. Quando eu voltei do Japão, ali com meus 19 para 20 anos, eu escrevi o meu livro Sob o Sol Nascente. E depois disso eu escrevi mais 2 livros. Eu escrevi mais um livro, que era uma ficção, né? Um romance. E eu comecei a fazer aquela coisa de escritor independente. Eu não queria publicar, porque eu sabia que eu publicar por conta própria não ia fazer o menor sentido. Mas a ideia foi, eu vou mandar isso para as editoras. Então, eu peguei o Sob o Sol Nascente, eu encadernei ele e fiz um monte de cópia e mandei para tudo que era editora. Eu já era acostumado a fazer isso por causa de música, né? Que a gente mandava fita demo. Eu falei, vamos mandar aqui um manuscrito. E eu recebi algumas boas respostas. As respostas eram não, eles diziam não. Então eu lembro que, por exemplo, a editora Globo falou assim, olha, nós gostamos muito do seu livro, achamos a sua escrita muito interessante, mas não temos interesse em publicar um livro sobre o Japão. E eu tinha perdido, estava na época dos 100 anos da imigração japonesa e tudo mais. Eu falei, putz, devia ter mandado isso um pouco antes para dar tempo de publicar, mas não fiz. E aí quando surgiu esse convite de vocês aqui para publicar esse livro, eu falei, uau, talvez agora seja a hora de poder fazer isso. É como se eu tivesse deixado aquele sonhozinho guardado no baú durante um tempo. E eu falei, putz, eu quero escrever um livro. Mas eu não fazia a menor ideia de como escrever de verdade um livro. Porque eu imaginava que não é só você sentar e escrever. Pelo menos era isso que eu tinha na cabeça, mas não estava dando certo. E quando você começou a me explicar o conceito, como é o processo, quais são as fases dali da escrita, e eu falei, uau, fica muito mais fácil fazer desse jeito. Porque já tem uma base, já tem tiveram muitos autores que já fizeram isso e dá certo, e eu vou fazer igual. E eu comecei a seguir esse molde, esse modelo, esse template, né? E realmente ajudou muito. E uma coisa que eu aprendi assim, escrevendo... Todo mundo acha que, pelo menos todo mundo que eu conversei até hoje, acha que para escrever um livro você tem que sentar e mandar bala de uma vez. É como se fosse escrever um livro num dia. Não dá para fazer isso. É praticamente impossível você conseguir escrever um livro num dia, a não ser que seja um livro muito curto. Porque um livro, ele necessita muito de recorrência. Todo dia sentar ali e escrever um pouquinho. Todo dia sentar e escrever um pouquinho. Todo dia. E eu fiz isso. Eu levei ao todo 2 meses para escrever meu livro. Só que efetivamente eu levei 3 semanas. Porque os outros 2 meses foi ali pesquisando, estudando, me inspirando. Fui assistir bons filmes, ler bons livros. Eu fui me encher de coisas boas. E no final das contas eu acabei usando uma metodologia de escrever, de operação mesmo, de como fazer, que eu aprendi do Stephen King. Que era assim, ó, de manhã acordava, aí tomava meu café da manhã, ia fazer uma atividade física, voltava, trocava de roupa, tomava banho, trocava de roupa como se fosse trabalhar, sentava na mesa e começava a escrever tipo loucamente. Meu objetivo sempre foi 1 capítulo por dia. Era esse o objetivo. E aí eu pegava e escrevia. Mas qual que era a ideia? Essa escrita da manhã, ela tinha que ser freestyle, tinha que ser livre. Eu tinha que escrever o que viesse na cabeça. Não importa número, não importa se eu escrevi certo ou escrevi errado, não importa se não está fazendo o menor sentido. Era simplesmente cuspir e jogar tudo no papel. Terminava esse capítulo de escrever desse jeito, eu parava, aí eu ia almoçar, comer alguma coisa, assistir alguma besteira para poder descansar a cabeça, e aí voltava para o turno da tarde. O turno da tarde já virava uma escrita mais técnica. Então eu pegava tudo aquilo que eu escrevi de manhã e começava a refazer, reorganizar, colocar número, pesquisar, colocar tudo de um jeito bonitinho. A escrita da manhã era mais prazerosa, mas a escrita da tarde dava mais resultados, porque ficava um texto mais fazendo sentido, né? Mais conciso. E aí, conforme eu fui desenvolvendo isso, eu ia mandando. E aí vocês aqui, vocês iam lendo e dizendo, tá bom, não tá tão bom, arruma isso aqui. Não entendi isso aqui. Não entendi, faz o menor sentido isso que você tá falando. Eu falei, pô, realmente. Às vezes faz sentido na cabeça do escritor e não faz o menor sentido para quem tá lendo. Verdade. E foi um processo, foi delicioso. Eu amo escrever, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Como é que é receber os feedbacks dos leitores? Me fala um pouco deles. Bom, eu tomei uma decisão há muitos anos na vida que não importa o que eu fosse fazer na minha vida, eu tinha um objetivo principal, um propósito. Que é meu propósito de vida para tudo que eu faço. Que é ajudar pessoas a terem a vida que elas querem.
a fazerem o que elas querem, a passarem por um processo difícil, a passarem pela dificuldade. Isso aconteceu, inclusive, quando eu morava no Japão. Eu tinha trabalhado demais, tinha feito 3 turnos, 30 e poucas horas seguidas de trabalho. E depois disso eu comecei a passar mal. Todo dia na fábrica me dava uma tontura, me dava uma agonia. Era uma coisa psicossomática, né? Era uma coisa da cabeça, psicológica. E eu pedi permissão, fui pro hospital. E no hospital o médico conversou comigo, fez uns exames e falou: olha, isso que você tem é só estresse, descanse. E na hora que eu tava saindo do médico, tava esperando lá na recepção para pegar o documento, aconteceu uma cena que mudou minha vida. Então eu tava lá esperando, de repente do meu lado, sentado ali uns 5, 6 cadeiras do lado, tinha um homem de 40 e poucos anos de idade. Ele tinha uma filha pequena, mais ou menos ali uns 9 anos de idade, 7, sei lá. E eu lembro até hoje que esse cara, ele simplesmente morreu naquele dia. Ele tava do meu lado e ele morreu. Ele usava um uniforme de fábrica parecido com o meu. E ele começou a ter um negócio, ele caiu duro no chão. Só que o que mais me marcou foi o olhar que ele fez para a filha dele antes de morrer. Ele olhou para ela meio que tentando passar uma tranquilidade. Tá tudo bem, filha, não se desespere. Mas ao mesmo tempo que ele estava com o rosto totalmente desesperado, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E aí ele teve um derrame, fiquei sabendo depois, os médicos vieram, não tinha muito o que fazer. E nesse dia as coisas mudaram, porque eu pensei, cara, eu tô aqui trabalhando na fábrica, tô trabalhando por dinheiro. E se eu morrer? Hoje, do dia para nada, eu morro. Será que minha vida valeu a pena? E eu comecei a pensar muito nisso. Eu descobri que eu nunca mais iria trabalhar por dinheiro na minha vida. Dinheiro é ótimo, dinheiro é maravilhoso, é uma grande consequência, mas eu iria perseguir alguma coisa que realmente me agregasse valor de vida. E não valor na minha carteira, mas valor de vida mesmo. E foi aí que eu fui atrás de... Mas eu não fazia ideia do que fazer. Eu tinha 19 para 20 anos, não sabia porcaria nenhuma. Então, tudo que eu fiz de lá até hoje eu tô com 35 anos. Então, eu comecei a ensinar programação neurolinguística com 20. Então, tem 15 anos que eu faço isso. De lá até hoje, tudo foi basicamente fazer para ajudar o outro. Fazer para ajudar o outro. Muitas vezes eu não ganhei nada. Durante muito tempo eu não tinha dinheiro nenhum. Tava danado, ferrado, sem grana nenhuma. Mas eu continuava fazendo. Porque eu sempre digo para as pessoas, faça aquilo que você faria de graça, faça aquilo que você pagaria para fazer. E aí, se você for muito bom nisso, você vai ganhar dinheiro. Porque o dinheiro persegue os melhores. E escrever o livro para mim foi muito mágico. Por quê? Porque o livro, ele possibilita chegar em mais pessoas. Chegar em pessoas assim que normalmente eu não chegaria nunca. Então, eu recebo poucas mensagens até comparado ao número de livros vendidos. São poucas, sei lá, todo dia tem 3, 4, 5 mensagens as pessoas mandam lá no Instagram, no Facebook, no e-mail e tudo mais. E basicamente as pessoas dizem, nossa, Sam, obrigado. Muita gente falou que começou a correr porque leu o livro. Porque no final conta uma história. Não vou falar, porque senão vai dar spoiler do livro. Mas eu falo um pouco sobre corrida. Muita gente já me falou que começou a correr depois que leu o livro. Muita gente falou que começou a se aventurar, a vender coisas nos lugares, na rua, para poder fazer isso, porque eu fui camelô também e eu conto a história no livro. Mas muita gente mesmo no Japão me deu feedback de que resolveu mudar a vida por causa do livro. E eu fico muito grato, eu fico muito feliz. E eu não sei, para mim é uma satisfação grande o livro poder chegar nessas pessoas. Porque pensa, com um livro, R$30, 20 e poucos reais, a pessoa consegue aprender muita coisa. Cara, eu coloquei anos de vida, de lições, de experiências, coloquei meses de trabalho nessas páginas e a pessoa compra por 30 conto. Sendo que um curso custa milhares de reais para a pessoa poder passar por isso e ela vai ter que parar o tempo dela. Então, um livro dela, ela lê no tempo livre, ela lê num final de semana. Então, eu acho que o livro é uma forma mais democrática, uma forma mais justa de poder chegar em mais lugares. Então, por exemplo, eu estava esses dias e eu descobri que tem uma mulher, uma romena, que está traduzindo o meu livro para romeno, porque ela lê português e ela amou o livro, ela achou aquilo incrível e ela quer que as pessoas na Romênia aprendam essas coisas. E até ela me mostrou, mandou o título, ficou tão bonitinho, Fato Proprio Lei, sei lá, uma coisa, porque a romena é latina também.
E eu falei, nossa, imagina, eu nunca fui pra Romênia. Imagina a terra da Transilvânia, do Drácula. Vai chegar o livro, que coisa incrível. E eu acho que isso que o livro permite. É legal ver o trabalho que você faria, o livro fazendo sozinho, né? Cara, isso é incrível. Não, e é lindo a coisa que o livro, ele por conta própria, ele já funciona. Ele já conta a história. Eu nem preciso explicar de novo. Às vezes eu encontro as pessoas e elas começam a me perguntar coisas da minha vida. E eu penso, mas como essa pessoa sabe tudo isso? Eu falei, tá no livro. Isso é bem engraçado. Porque é muito profundo, é muito íntimo. Porque eu escrevi o livro, eu quis pôr um pedaço da minha alma ali. E também já recebi um feedback legal. Muitas pessoas que vêm no meu curso falam assim, Sam, eu leio o seu livro, eu ouço a sua voz. Porque é igualzinho você falando no palco, você escrevendo no livro. E pra mim esse é o maior elogio que eu poderia receber de um livro, assim, porque como escritor, eu sempre procurei a minha voz. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de se encontrar escrevendo, né? Ter a sua voz. E pelo fato de ter conseguido colocar a voz ali, que é a minha voz, eu fico muito orgulhoso disso, assim. Tem uma coisa que você conseguiu no teu livro que é muito difícil. Os autores, eles querem escrever para os pares. Então, é muito comum o autor querer demonstrar conhecimento e esquece o principal, né? Que é comunicar, né? Que é comunicar, que é assim, conectar com a dor do outro. Então, assim, você imagina se o Napoleão Hill, ele saberia que um operário de uma fábrica no Japão leu o livro dele e mudou toda a vida, não só dele, mas de milhares de pessoas. Por quê? A partir disso daí você falou, nunca mais vou trabalhar por dinheiro. Eu vou trabalhar por algo que eu quero. Por alguma coisa que eu acredito. Você sabe que isso é uma coisa que eu persigo, assim. E eu acho que eu tinha uma facilidade disso desde a infância. Eu lembro que na escola, quando um coleguinha não entendia alguma coisa que a professora explicava, eles me perguntavam. Ele falava, Sam, o que ela disse? Aí eu encontrava alguma metáfora, algum jeito mais simples de explicar para a pessoa. Eu já fazia isso desde criança. E como a pessoa sempre diz assim, invista tempo e energia naquilo que você já faz bem, para você fazer melhor. Eu fui muito atrás disso. Porque, como eu sou da Zona Leste, sou de São Miguel Paulista, eu sempre tive em volta ali um monte de gente que não tinha muita cultura. E eu mesmo nunca fui muito além. Comecei a faculdade, mas não terminei. Só que eu sempre me considerei bastante culto, porque eu sempre gostei de ler, de assistir coisas profundas, Mas eu nunca trouxe esse vocabulário, sabe, rebuscado, todo cheio, ardiloso, cheio de detalhes para poder me comunicar com as pessoas. Eu sempre quis me comunicar do jeito mais básico. Porque tem uma máxima dentro da programação neurolinguística, inclusive, que diz que quanto mais flexível você é na sua comunicação, mais você consegue se comunicar melhor. E com mais pessoas você consegue se comunicar. Verdade. Por exemplo, outro dia eu fui chamada na escola da minha filha. Tem uma filha, tá com 7 anos hoje. E aí, na época, ela tinha 3 anos de idade. Tinha acabado de entrar na escola. Tinha, 6 meses estudando na escola. E a coordenadora me chamou. E é um colégio super tradicional de São Paulo. Eu falei, meu Deus, né? O que será que minha filha aprontou? Tô ensinando coisa errada. E aí a professora, coordenadora e a diretora, as 3 me esperando. Eu sentei e falei, o que a Rafaela fez, né? E ele disse, não, a gente chamou aqui para elogiar a sua filha. Eu falei, tá bom, então o que ela fez de bom? Que bom. E aí elas falaram assim, não, a gente ficou muito curiosa, né? Porque outro dia a professora chegou na sala e a Rafaela estava dando uma aula de política para as outras crianças. Eu falei, Deus do céu, minha filha virou petista, tá agora colocando todo mundo ali, cadastrando. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, não, a sua filha estava explicando para os coleguinhas de sala, pensa, criança de 3 anos de idade, ela estava dando uma aula ensinando o que era um impeachment. Como ela sabe disso? E as professoras, não, foi por isso que a gente chamou, a gente quer saber como ela sabe o que é um impeachment, porque ela estava explicando do jeito certo. Eu falei, Deus, eu não sei. E eu comecei a pensar, e eu lembrei que um dia eu cheguei do trabalho, sentei, liguei a televisão, só passava aquilo do impeachment da Dilma Rousseff. E minha filha sentou do meu lado e falou, papai, o que é um impeachment? E aí, como você explica o que é um impeachment para uma criança de 3 anos?
E foi exatamente usando isso, né? Criando, achando coisas que ela tinha referência. Eu pensei, a referência que ela tem de liderança, que na escola dela tem um negócio que é o chefinho do dia, que é aquela criança que cuida da sala. Aí eu falei assim, filha, sabe o chefinho da sua sala? Ela, sim, eu fui chefinho. Aí eu falei, isso. Se a criança é escolhida para ser chefinho e não obedece o que a professora pediu, o que acontece? E ela disse, a professora tira ela do chefinho. Eu falei, isso, foi isso que é o impeachment. A Dilma foi escolhida aí para ser a chefinha do Brasil, não fez o que os outros queriam, aí tiraram ela. Ela, é isso! Pronto, ela entendeu. Quer dizer, a gente entende tudo na nossa vida desde que a gente tenha uma referência que a gente consiga comparar. É igual quando a gente está viajando num outro país. Por exemplo, eu gosto muito de idiomas, eu falo 5 línguas. E eu nunca fiz escola de inglês, escola de nada. Eu aprendi indo para o mundo e depois que eu saí do Brasil, depois dos 18 anos. E como que a gente aprende línguas? É assim, você está conversando com alguém, você não sabe nada, de repente você ouve uma palavra que você conhece, você tem referência daquela palavra. E aí você começa a juntar, ouvi mais uma, você começa a cruzar as palavras para criar o contexto daquilo que você está ouvindo. Então, tudo na vida é baseado em referência. E a minha comunicação simples sempre foi focado em encontrar referência na vida das pessoas. Todo mundo sabe o que é pagar uma conta, o que é não ter o dinheiro para poder fazer aquilo que tem vontade, de não ser o melhor, de ser ridicularizado, das pessoas não acreditarem. E eu procurei essas situações na minha vida para as pessoas se identificarem e encontrarem referências para elas poderem entender a história principal. Foi esse que foi o objetivo. Perfeito. Nessa tua trajetória, você conheceu um monte de gente, ícones, né? Porque você começou lendo eles, mas depois, na realidade, você acabou fazendo o curso ou trazendo eles para fazer curso aqui. Fazer negócios. Negócios. E conta um pouco desse universo aí. Eu acho que essa talvez tenha sido uma das partes mais audaciosas da minha vida, que foi ir atrás dessas pessoas que eu li. Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, até contei isso outro dia para você, que eu estudei rádio e televisão, e eu lembro que a gente tinha que fazer um remake, e aí falaram assim, escolhe alguém para vocês refazerem um programa aí de rádio. E eu lembro que o cara que eu mais gostava de rádio quando eu era criança, eu ouvia muito rádio, era o Gil Gomes. Nossa. E aí eu dei a ideia pro meu grupo, falei, vamos fazer um remake do Gil Gomes. Eles, mas vamos fazer, vamos. Falei, vamos. Aí eu marquei, liguei, fiquei ligando lá na rádio e o Gil Gomes topou fazer uma entrevista. E eu fui lá, eu lembro que eu tremi todo. Meu Deus, eu vou conhecer um grande ídolo da minha vida. Que eu assistia aqui agora, eu ouvia no rádio. Meu avô era policial militar e eu ficava ouvindo com a esperança que um dia ele contasse a história do meu avô. Era essa que era a ideia toda. E eu sempre achei o Gil Gomes um cara incrível, assim. Ele me tratou super bem, pagou meu almoço. Nossa, foi um cara maravilhoso, assim. Me ensinou um monte ali na curta entrevista que ele me deu. E eu acho que eu levei isso pra minha vida. Porque eu comecei a ler autores da área de desenvolvimento humano e eu mandava mensagem. Eu mandava e-mail, eu insistia, eu queria conversar com aquelas pessoas. Um dos primeiros que eu tive esse contato assim foi o Robert Dilts, que é um bambambam, o papa da programação neurolinguística, que eu conheci em cursos, fui atrás dos cursos dele, fui fazer, adorei, comecei a fazer mais coisas com ele, trouxe ele pro Brasil, saímos para jantar várias vezes, me tornei ali amigo dele, descobri que ele adorava bandas de punk rock. Nossa, punk rock. Eu fui músico, eu tinha uma banda de punk rock, cara. Aí deu uma grande amizade, aí surgiu. E é estranho pensar, né? Que é o guru da PNL, o cara que ajuda a salvar a vida de um monte de gente, o cara gosta de punk rock, mas ele gosta. E aí a gente ficou super amigo por causa disso. Uma outra pessoa que também foi assim foi o Richard Moss, que é um médico americano, que é um cara assim incrível. Ele deu aula em Harvard, ele é o guru do Anthony Robbins. Tony Robbins teve um câncer de garganta, foi ele que fez os retiros para cuidar do Tony. O cara é fantástico. E lendo o livro dele, convidei ele também para vir pro Brasil, e a gente fez negócios juntos e viramos amigos. E os assuntos, sabe qual era o assunto? Era Game of Thrones, Crônicas de Fogo e Gelo. Não tinha nem um seriado ainda na época. E a gente falava disso, e ele falou, caramba, você leu o livro também? E aí deu uma grande amizade. Mas talvez a história mais icônica disso foi um livro muito famoso, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu lembro que eu li Pai Rico, Pai Pobre no Japão. Eu queria ganhar dinheiro, não sabia como.
Eu falei, vamos estudar livros disso. E levei esse livro na mala. E eu lembro que esse livro ele fez muita diferença na minha vida. Ele me ensinou a fazer muita coisa. Então, por exemplo, hoje eu viajo o mundo inteiro, dou curso para lá e para cá. A gente tem empresa aqui no Brasil, na Ásia, no Japão, tem equipe, tem tudo isso. Mas, por exemplo, hoje eu não tenho mais carro. Agora eu só ando de Uber, ando de metrô, ando de carona. Eu não tenho carro. Eu vendi meu carro, que é estranho, mas eu tô adorando. Não tem conta. Olha que coisa boa. Eu vivo de um jeito simples. Eu vou viajar, por exemplo, eu vou pro Japão 5 vezes por ano. Eu vou de classe econômica. Porque eu vou economizar, cara. Vou pagar do meu bolso. Eu quero fazer. Eu quero investir em coisas boas. E eu aprendi isso muito no livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu lembro que eu queria ensinar as pessoas como que elas podiam ter mais dinheiro na vida delas. E eu comecei um processo de voltar, né? De fazer uma engenharia reversa, de como eu fiz. Porque eu digo sempre para as pessoas, se você quer criar um livro legal, você quer criar um curso bacana, não adianta você olhar no para-brisa, onde você está querendo ir. Você tem que olhar no retrovisor, onde você já passou, o que você já fez, o que você já dominou, já entendeu. E foi essa a minha ideia. Eu pensei, eu aprendi a ganhar dinheiro. Ganhei meu primeiro $1 milhão com 27 anos. Como eu fiz isso? E eu lembrei que uma das coisas muito importantes tinha sido ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Falei, vou trazer esse cara pro Brasil. E aí peguei e mandei um e-mail para ele. Falei, Robert, prazer, meu nome é Sam, tal. Também sou descendente de japoneses, porque ele também, né? E escrevi toda a história e mandei um e-mail para ele. E foi um sucesso, Não, né? não aconteceu nada. Não teve nenhuma resposta. Ai, e aí eu peguei e mandei... Quanto tempo ele te deu trabalho? Sabe quanto tempo eu fiquei mandando, Roseli? Resumindo a história. Eu mandei, em média, um e-mail a cada semana, 15 dias... durante 6 anos. Nossa! 6 anos. Sabe que eu tenho um livro que eu gosto muito, que é um conto, na verdade, do Stephen King, que virou um livro, que virou um filme, quer dizer, que é o Sonho de Liberdade, que é um filme do Morgan Freeman, do Tim Robbins. E nesse filme, ele conta a história de um cara que tá preso e que o cara, ele manda cartas lá pro governo para liberar verba pra biblioteca do presídio. E eu aprendi muito com isso. Então eu comecei a fazer a mesma coisa. Toda semana eu mandava um e-mail. Eu mandava antes, a cada 15 dias. E aí ninguém respondia. Aí depois de mais ou menos uns 3, 4 meses mandando, eles me responderam. Olha, Sam, pare de mandar e-mails, agradecemos, mas não temos interesse. Eu falei, se eu mandei um a cada 15 dias e teve uma resposta, eu vou mandar um por semana agora. E é simples, eu só simplesmente botava lá na minha agenda, segunda-feira, dia de mandar e-mail pro Robert Kiyosaki. E aí toda semana eu sentava e escrevia um texto novo. E ficava testando, treinando meu inglês e escrevendo coisas. E toda semana eu fui mandando. Até que depois de 6 anos fazendo isso, muitos e muitos e-mails trocados com o pessoal, e veio uma mensagem assim, Sam, você ainda tem interesse? Porque o Kiyosaki vai fazer uma turnê pelo Brasil. Você tem vontade? Nossa. Eu falei, é claro que eu quero, né? E aí a gente fez um evento, a gente botou 8 mil e não sei quantas pessoas dentro do auditório, trouxemos também o Chris Gardner, que acabei virando amigo do Chris também, que é o cara que escreveu um livro, The Pursuit of Happiness, que virou filme. Era um livro best-seller do New York Times, que virou um filme, A Procura da Felicidade, do Will Smith. E é uma história incrível também, a gente trouxe ele pro Brasil. E foi um mega evento, mas foi um evento que levou muito tempo. Ele exigiu muito da minha disciplina de poder fazer de novo. Então, não é fácil. Futuro. Como é que é esse futuro desse autor que experimentou esse primeiro livro? Como é que é a visão de livro hoje para você? Bom, o que é minha vontade, assim? Eu já decidi a data que eu vou me aposentar de dar aula, né? Eu já tenho esse 98 anos. Ah, tá bom. É isso mesmo, você sabia? Não sabia. Você já chutou. Não sabia. É com 98 anos. Então, eu vou dar aulas até 98 anos. Tá. Eu já venho diminuindo um pouco, porque eu tava numa rotina maluca, assim. Eu tava dando 230 dias de curso no ano. Não tava sobrando tempo para quase mais nada. Então, eu já dei uma diminuída um pouco agora. Mais pessoas no mesmo grupo e menos grupos. Mesmo assim, eu tô trabalhando muito assim ainda. Eu amo escrever. O problema é que esses 200 e poucos dias,
Não é no Brasil, no mesmo estado. Não, tem que viajar pra caramba, é duro. É no mundo e é em vários estados e depende de translado também, né? Então... Por exemplo, para ir pro Japão, eu tô indo 5 vezes por ano pro Japão. Cada vez que eu vou pro Japão são praticamente 2 dias para ir e 2 dias para voltar. Quer dizer que eu passo 20 dias do ano dentro de um avião, na classe econômica. Então pensa, é quase um mês útil do ano eu estou dentro do avião, indo e voltando. Mas tem a ver com um objetivo de vida maior, então eu tô alinhado. E Deus me fez pequenininho para caber na classe econômica. Então eu caibo muito bem ali, ó, vira business praticamente. Mas qual que é o meu objetivo? Eu amo escrever. Eu acho que escrever, eu já disse até inclusive para você, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E eu quero continuar escrevendo. Eu escrevo não é por dinheiro, sabe? Tem muita gente que quer escrever para poder ter uma renda passiva, para poder... Não, é bom isso, mas não é meu objetivo. Eu escrevo para compartilhar. Eu escrevo porque para mim é um caso de amor escrever. Para mim sentar ali na frente do computador e encontrar as palavras que... Outro dia eu recebi um feedback disso. Falou assim, Sam, você escreve... desenvolvimento pessoal, autoajuda, mas você escreve quase como se fosse um poema, é quase como se fosse uma ficção, porque eu gosto desses elementos, sabe, dessa narrativa com vários tons, assim, várias camadas de informação, e às vezes eu levo um tempão para fazer uma frase, porque eu quero colocar um monte de informações na mesma. Então, para mim é um amor, e eu pretendo escrever muitos livros. Pelo menos mais uns 20, 30 livros aí. Até pretendo. E o maior desafio para mim hoje é levar o livro para outras línguas. Porque eu sou um cara que eu gosto de viajar. Eu gosto de estar pelo mundo. Eu tava te contando, acabei de quase morrer de novo no alto do Monte Fuji. Eu resolvi subir o Monte Fuji num dia não apropriado. Estava tendo um tufão, um taifu. E eu só podia nesse dia, eu falei, não, vamos subir no Taifu. E pegamos um vento de 100 e poucos quilômetros por hora, mas chegamos no topo em segurança. E eu gosto disso, eu vivo pelo mundo, por isso que eu aprendi línguas, eu já morei em vários lugares do mundo. E eu gosto disso, tenho prazer em conhecer pessoas, comer comidas, viajar para lugares. E eu quero levar esses livros para as outras culturas também, porque acho que o mundo tem muito a aprender com a nossa cultura brasileira. E isso não é uma coisa que eu digo, isso é uma coisa que é recorrente. Enquanto pessoas do mundo inteiro, o pessoal fala assim, nossa, a gente gostaria de aprender muito sobre o Brasil. A maior riqueza do Brasil não é nossa Amazônia, não são os recursos naturais que a gente tem aqui. É também a cultura que a gente aprendeu. Porque o brasileiro é extremamente flexível. O brasileiro, ele dá um jeitinho nas coisas. Ele tem uma maneira de viver mais leve, mais solta, mesmo com um monte de problemas. E isso pode ajudar muito outras culturas. Do mesmo jeito que a gente aprende com a estrutura dos alemães, que eles são organizados. Perfeito. Eu acho que a gente pode levar isso para o mundo. A gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. Ter orgulho de poder ter passado por várias situações e tá vivo, tá forte, tá crescendo. Essa coisa do otimismo, né, que o brasileiro tem. O brasileiro otimista, né? É engraçado, mas aqui dentro da editora teve um começo de ano que eu falei assim, olha, gente, vocês vão arranjar um significado para todo esse trabalho que a gente tem aqui. Não é remuneração, e nem a editora em si. É por uma pessoa muito especial. Tudo isso que a gente faz, de trabalhar às vezes no final de semana, às vezes dá 10 horas da noite aqui, parece que tem festa aqui. Tá todo mundo aqui, sabe? Que legal. Arranjem uma pessoa pelo significado de tudo que vocês fazem aqui. Putz, foi o melhor ano da vida. Foi o melhor ano da vida, porque realmente, né? A gente faz porque a gente quer que o meu filho não estude na rede pública, mas tem um colégio que garanta a educação dele, né? Então, e aí foram depoimentos lindíssimos e olha, eu acho que foi o ano que a gente mais trabalhou, mas foi o ano que a gente mais resultado teve. Legal, assim, isso. Individualmente, né? Então, assim... Por quem que você trabalha, Roseli? Nossa. Perguntando aqui, fiquei curioso. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 2 netos, né? Um de 9 e outro de 4. Eu quero ter a certeza que eles vão viver o mundo de criança que eu vivi.
sabe, um mundo de liberdade, um mundo que existia a segurança dos pais, que mesmo na dificuldade, a gente não tinha dinheiro, né, para um monte de coisa, mas a gente tinha aquela segurança da família. Tá. Tipo, a família às vezes não tinha tanto dinheiro, mas você estava se sentindo segura porque os pais passavam essa segurança. Nossa, legal. A gente tinha essa coisa de ter um lugar para dormir, quente, gostoso, afetivo, amor de montão. Porque hoje esse processo mental, que você deve saber bem, ele vai estressando e vai fazendo a gente tirar todas as cordinhas das emoções, né? Eu adoraria que os meus netos pudessem viver isso. E pudessem viver na plenitude da leitura, sabe? Porque se eu tive uma tábua de salvação, essa tábua de salvação foi a leitura. Que coisa, também. Porque a minha mãe era analfabeta, mas ela patrocinava livros pra gente. Incrível. É incrível isso. Então a gente teve acesso à coleção do Júlio Verne. Uau, bela coleção, hein? Não, putz, a gente tinha um monte de livros. E aí... Só que a gente tinha uma obrigação, né, meu filho? Depois de todo o serviço da casa feito, a gente tinha que fazer as coisas da escola. E como ela não sabia ler, ela pedia pra gente contar. Ah, que legal. Uau. Ela pedia pra gente contar as histórias. Então, era um mundo à parte, né? Que legal. Era bem legal mesmo. Era uma boa maneira de utilizar as crianças. Lendo, é verdade. Eu acho lindo isso. Eu acho que eu trabalho pelo japonês que morreu naquele dia no hospital. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes estão no mesmo caminho. E eu não gostaria que a vida dele tenha sido em vão, sabe? Eu gostaria que essas pessoas elas pudessem morrer tendo feito coisas incríveis pro mundo. E não desperdiçado a vida à toa, só por dinheiro. Tem um economista americano, não lembro o nome dele, ganhou um Nobel esses tempos. Ele diz que os 3 maiores vícios da humanidade são: primeiro, crack; segundo, açúcar; e terceiro, um salário alto. É muito difícil você tirar o vício de uma pessoa de um salário alto. Então, eu vejo, por exemplo, vamos pensar na comunidade brasileira lá no Japão, os Dekaseks. Lá no Japão, trabalhando numa fábrica, a pessoa ganha $3.000 por mês. $3.000 são hoje, com o dólar, mais ou menos, dá uns 10, 12 mil reais por mês. É o salário, sei lá, de um médico aqui no Brasil. Pra quê? Pra ficar dentro de uma fábrica apertando o botão. Pegar um cara desse e fazer ele ir atrás de um novo sonho, de um novo desafio, empreender, qualquer coisa, é muito, muito, muito difícil. Porque ele tá ali viciado num salário alto. É difícil mesmo. Então, muitas vezes é difícil abrir mão de algo que tá ok para se lançar num desafio que pode te levar para uma coisa incrível ou pode afundar também e chegar no fundo do poço. Eu acho que esse é um dos maiores desafios das pessoas. Como eu fui músico, eu lembro que o Chris Novoselic, que era o baixista do Nirvana, das maiores bandas de todos os tempos, ele dizia isso. Ele dizia: graças a Deus eu só tive trabalhos merdas a minha vida inteira. Porque foi fácil dizer não pro trabalho e me jogar num sonho. Porque quando ele começou o Nirvana, ele fritava hambúrguer, sei lá, trabalhava numa rede de fast food. E aí o Kurt Cobain chamou ele pra fazer a banda e ele topou na hora, porque qualquer coisa era melhor do que aquilo que ele tinha. E é divertido pensar nisso, assim. Porque às vezes as pessoas estão presas, e talvez quem tá ouvindo a gente pode às vezes estar preso num padrão desse, e de que você tá adiando o seu sonho. Então para um pouquinho, coloca um preço na sua vida, diminui seu custo de vida e se joga, cara. Tempo, vida é tempo. Se você tá dando seu tempo, você tá dando sua vida. Então, cuide bem do seu tempo. As pessoas têm condição de fazer essa mudança de mindset? Que jeito? O que é um mindset? Né? Essa palavra tá na moda, o pessoal sacaneia hoje em dia. Mindset, coach e várias outras palavras desse mundo. Mindset nada mais é do que as estratégias que a pessoa tem para alguma coisa. Tá. Então, é possível mudar estratégias? Com certeza. É só você começar a encontrar maneiras mais eficientes de você conseguir alguma coisa. Então, vamos pensar, a pessoa tem um mindset pro trabalho. Ela acha, às vezes, que para trabalhar, ela precisa fazer alguma coisa que ela não gosta, ganhar pouco e ser sofrido. É uma estratégia. É uma estratégia que vai levar ao resultado que ela tem no dia a dia. Se ela mudar essa